de uma promessa do Hertha Berlim para titular do Bayern de Munique, de um garoto sonhador para campeão do mundo. Como que um zagueiro do Manchester City mudou a zaga do Bayern de Munique para sempre? E como um jogador tão renomado e experiente acabou caindo no esquecimento? Responderemos todas essas perguntas sobre a história de Jeremy Boateng, o monstro da zaga alemã. Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo começa em 1994, onde Boateng entra para seu primeiro time aos 6 anos, o chamado Tênis Borussia Berlim. E em 1º de julho de 2002, a custo zero e aos 13 anos, o menino é transferido para o time juvenil do Hertha Berlim. E de lá, foi começando sua verdadeira história, tendo ótimas atuações, subindo para o Sub-17, até que no dia 27 de fevereiro de 2005, Boateng é convocado por Jorge para a seleção alemã Sub-17, onde jogaria um jogo amistoso contra a Ucrânia, o qual terminou 2-1 para os alemães. Detalhe que Boateng jogou 80 minutos da partida. Ainda na seleção alemã, ele jogou o torneio Apuramento Euro Sub-17, onde jogou 3 partidas. Voltando para seu clube, ele foi transferido para o Sub-19 do Hertha no dia 1º de julho de 2005, com um pouco mais de 16 anos. Com seu amplo destaque, ele volta a ser convocado para sua seleção, mas agora na seleção Sub-19, no dia 11 de setembro de 2005. E lá, jogou 2 jogos amistosos contra Portugal e China. E jogou também um apuramento Euro Sub-19, onde marcou seu primeiro gol por seleções na goleada de 6-2 contra a Bielorrússia. Já no seu clube, Boateng sobe para o time B do Hertha Berlim no dia 1º de janeiro de 2006, onde jogou a Regionalliga Nord, obtendo bons resultados. E no dia 1º de janeiro de 2007, Boateng finalmente foi transferido para o time principal do Hertha Berlim, onde jogou a Bundesliga pela primeira vez em sua carreira. De volta à direção, ele jogou o Campeonato Europeu Sub-19, caindo nas semifinais, mas sua atuação nessa competição chamou a atenção de um clube que inovaria sua carreira para sempre. No dia 21 de agosto de 2007, Boateng é vendido por 1.100.000 euros para o Hamburgo e na sua primeira temporada foi peça fundamental para o time alcançar a 4ª colocação na Bundesliga e a classificação para a Copa da UEFA, atual Liga Europa. E na sua seleção, ele foi convocado pela primeira vez na categoria Sub-21, onde jogou a Eurocopa contra Israel e Moldávia. Voltando para seu clube, Boateng mostrou ser eficaz também como lateral direito e foi importante novamente, ajudando a levar o Hamburgo às 8ª de final da Copa da UEFA, sendo eliminado pelo Bayer Leverkusen e botando o time em 4º lugar novamente, conquistando mais uma chance de ir longe na Copa. E a temporada 2008-2009 foi extraordinária para Boateng. O Hamburgo chegou às semifinais da Copa da UEFA, onde caiu para o Werder Bremen. Além disso, a Alemanha conquistou a Eurocopa Sub-21, metendo um 4-0 na Inglaterra. A temporada 2009-2010 marcou sua despedida do Hamburgo, ficando em 7º lugar na Bundesliga e caindo na semifinal da Copa para o Fulham. Além disso, Boateng finalmente foi convocado para a seleção principal da Alemanha, onde era o jogador mais jovem do elenco. Absurdo, não? E o próximo destino dele? Um gigante inglês, que ficou muito interessado após ser humilhado pelo Hamburgo na Copa da UEFA. No dia 1º de julho de 2010, Boateng é vendido para o Manchester City por 12,5 milhões de euros, se tornando o 3º zagueiro mais caro do City, se criando uma expectativa sobre sua atuação. Mas mal sabia ele que sua temporada no City seria seu pior pesadelo. De 38 jogos da Premier League, ele só esteve presente em 16. E na Copa da Inglaterra, onde o City se sagrou campeão, ele só esteve presente em apenas 3 jogos. Ele perdeu 13 apenas por lesões. Ou seja, um zagueiro com enorme potencial teve sua temporada arruinada. E o único pensamento que ficava na mente de Boateng era: e agora? Ele sabia que iria ser reserva, mesmo com mais uma temporada.
Mas qual time iria querer um jogador que mal jogou? Sua resposta viria de um gigante alemão que foi responsável por fazer com que Boateng se tornasse um dos maiores zagueiros da história da Alemanha. No dia 14 de julho de 2011, Boateng é vendido para o gigante Bayern de Munique. E aqui, a maioria deve estar se perguntando, por quê? A resposta é bem simples. Ele sempre se destacou nas categorias de base, sempre foi titular e estava melhorando aos poucos. Então, a diretoria do Bayern só achou que ele foi mal aproveitado no City. E depois, eles provariam que estavam certos. Em 54 jogos na temporada, Boateng jogou 47. E desses 47, 12 foram de lateral direito. Ao final da temporada, o Bayern não conseguiu nenhum título, sendo visto nas 3 competições que jogou, sendo elas a Champions, a Bundesliga e a Taça da Alemanha. Além disso, a seleção alemã chegou às semis da Euro, onde caiu para a Itália. Mas o lado bom é que Boateng foi titular. Na temporada 2012-2013, o Bayern começou sua dinastia, sendo campeão da Bundesliga, se sagrou campeão da Champions League em cima do maior rival, campeão da Copa da Alemanha em cima do Stuttgart e campeão da Supercopa da Alemanha. O time conquistou tudo que jogou. Absurdo. E Boateng foi titular em 95% desses jogos, se tornando peça fundamental do time. Em 2013 e 2014, ele novamente foi titular em grande maioria dos jogos, ficando fora apenas por lesões e cartões. E o Bayern conquistou 4 títulos, sendo esses a Bundesliga de novo, Copa da Alemanha, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes em cima do Raja Casablanca. Detalhe que esse foi o ano onde o Real Madrid de Cristiano enviou um 4-0 nas semifinais da Champions League. E agora daremos uma pausa nas competições por clubes para falar sobre a maior competição de futebol da história. E aqui chegamos finalmente na Copa do Mundo do Brasil. E a Alemanha de Boateng estava presente no grupo G, onde se encontravam também Portugal, Gana e Estados Unidos. Contra Portugal, promessa de um grande jogo, times escalados e um 4-0 avassalador. Segundo jogo agora contra a Gana. E esse sim foi um jogaço. Placar final 2-2. Um jogo muito animado e equilibrado. E Boateng atuou novamente pela lateral direita. Terceiro jogo, Alemanha e Estados Unidos. Partida essencial para a classificação para o mata-mata. E o fim de jogo, 1-0 magro da Alemanha para cima dos Estados Unidos, sem muitas emoções. Agora, pelo mata-mata, os alemães enfrentariam a Argélia, decidida na prorrogação, terminada em 2-1. Um baita sufoco. Agora, nas quartas de final, eles enfrentariam a França. Mas logo no começo do jogo, Hummels abre o placar e decide a vitória dos alemães, que ergueram um muro na zaga depois. E nesse jogo, Boateng foi essencial para garantir a classificação. E nas semifinais, ele iria enfrentar o Brasil. E aos 90 do segundo tempo, Boateng vê Oscar na sua frente. Boateng leva um corte absurdo e... Faz tua jornada, nada vai faltar. Boateng é brutalmente humilhado por Oscar. Um lance que ficaria marcado em toda a sua carreira. E final de jogo... Final da Copa do Mundo, Alemanha e Argentina decidiriam a taça em pleno Maracanã. Equipe alemã com a seguinte escalação: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jeremy Boateng, Mats Hummels, Roeds, Schweinsteiger, Toni Kroos, Kramer, Matheus Ozil, Thomas Müller e Miroslav Klose. E a Argentina escalada com Romero, Rojo, Garay, Smiles, Zabaleta, Vigila, Mascherano, Pérez, Messi, Lavezzi e Higuaín. Bola no Higuaín e chutou para fora. Mais tarde, cruzamento na área e... gol da Argentina. Higuaín se eternizava na história da Argentina até ver que estava impedido. Em seguida, cabeçada do Hummels e na trave. E ainda teve a defesa de Romero no rebote de Miller. Final do tempo normal. Prorrogação. Sai Klose e entra Götze.
Cruzamento para a área e Mário Götze domina e chuta, se eternizando na história da seleção alemã. No fim, a Alemanha se sagra como campeã da Copa e Boateng foi titular em todos os jogos, garantindo uma sólida defesa na Copa do Mundo, sendo humilhado somente pelo Oscar. Na temporada 2014-2015, Boateng voltava ao Bayern como campeão do mundo e agora como zagueiro com maior valor de mercado do elenco, com 40 milhões de euros. Nessa temporada, o time consegue sua terceira Bundesliga consecutiva, mas acaba caindo nas semifinais da Champions League para o Barcelona. E nessa semifinal, aconteceu o popular lance que o Boateng toma um drible desconcertante do Messi. E pra quem fala que foi culpa do Boateng, vai marcar o Messi pra tu ver como é que é. E bom, o Bayern continua ganhando títulos, dinastia na Alemanha e eliminação precoce na Champions. Até que em 2020, essa rotina, entre aspas, muda. Iremos falar sobre a incrível e memorável Champions de 2020. Um cenário completamente aterrorizante, estádios vazios e o vírus da Covid-19 circulando pelo planeta. Mas na competição da Champions League, teve um time se destacando por literalmente massacrar os adversários. O gigante Bayern de Munique, na fase de grupos, brincadeira de criança, 6 vitórias tranquilas, sem nenhum estresse. No mata-mata, o time iria enfrentar o Chelsea nas oitavas de final. E não teve perdão, meteu um 7-1 no agregado, provando seu favoritismo. Nas quartas, um poderoso oponente, o Barcelona de Messi e Suárez. E o resultado? Um dos maiores massacres da história do futebol europeu. O Barcelona leva um 8-2 inacreditável. Todos os telespectadores em choque. E qualquer dúvida de favoritismo do Bayern foi extinta. E depois, o Lyon foi a vítima na semifinal, 3-0. Na final, o confronto mais esperado da Champions inteira. A máquina de destruição de Lewandowski iria enfrentar o PSG de Neymar. Média de 0,1 dribles tomados por jogos e média de 0 erros que causaram finalizações ou gols do adversário. E agora, chegamos à temporada 2020-2021, onde o Boateng viveria o verdadeiro inferno. Sua própria mãe o acusa de fazer e o acusa de ter sua ex-namorada que foi encontrada. Isso fez com que o zagueiro passasse por muitos julgamentos e fez com que a diretoria do Bayern rescindisse contrato com o zagueiro, acabando um ciclo de 10 anos e muitos títulos. Mas e agora? Qual time iria querer um jogador em processo jurídico? A resposta veio da França. No dia 1º de setembro de 2021, Boateng é anunciado pelo Lyon, mas infelizmente teve uma passagem extremamente curta, ficando apenas 2 temporadas sem nenhum título e ficou muito marcado pelas lesões. Ele jogou apenas uma temporada inteira completa, a outra foi só a lesão, ele acabou jogando só 5 jogos. Então, no dia 2 de fevereiro de 2024, Boateng é anunciado pela Salernitana, um time de baixa expressão da Itália. E lá, jogou 8 jogos, tendo como sua maior conquista ser inocentado das acusações de sua mãe. Depois, ele teve seu contrato rescindido e teria um final de carreira da Áustria. No Lech, no dia 31 de março de 2024, o Boateng é contratado pelo Lech da Áustria, onde joga apenas 12 partidas. Sem destaque, enfim, decide se aposentar do futebol. Boateng se aposenta em setembro de 2025, sem muita mídia cobrindo a sua aposentadoria. Como que um multicampeão de tudo acabou sendo esquecido? Ele ganhou mais de 30 títulos na carreira inteira. Mas esse esquecimento é bem simples de entender. Em todos os títulos conquistados, Boateng atuou no sistema defensivo, que, mesmo sendo importante, acaba sendo abafado pelos protagonistas dos títulos. O que eu quero dizer com isso? Ninguém lembra da Copa de 14 pelo Boateng. Ninguém lembra da Champions de 2020 pelo Boateng. Ninguém lembra da dinastia do Bayern pelo Boateng. Isso, somado a processos jurídicos, a aposentadoria em um clube de menor expressão e também estar no Bayern de Munique, onde quase não levou o ataque,
na sua dinastia. Então o zagueiro não teve muito destaque. Então, esse somatório de coisas fez com que Boateng caísse no esquecimento. Bom, esse é o segundo vídeo do canal. Teve uma melhora absurda, na minha opinião. E continuaremos melhorando mais, se Deus quiser. Se inscrevam, deixem o like e valeu!